Olá, bem-vindos ao programa dos 150 anos do Tribunal de Justiça do Ceará. Nesta série de encontros, além de celebrar todas essas décadas de existência do tribunal, vamos falar de assuntos muito relevantes para a sociedade cearense. No programa de hoje, o assunto é o papel da mulher no Poder Judiciário. Neste primeiro bloco, a gente recebe a juíza Ana Carolina Montenegro Cavalcante. Muito bem-vinda, obrigado pela presença. Eu queria começar perguntando qual é a importância da representatividade feminina no Poder Judiciário, na sua opinião? Olha, o Poder Judiciário ele tem que todos os dias buscar se legitimar. Diferente dos demais poderes, onde os representantes são eleitos, no Judiciário a legitimidade se dá através da fundamentação das decisões do juiz. Então, o juiz ele deve decidir de forma fundamentada e representando a sociedade. E a gente só pode falar em representatividade se a gente também abranger o papel da mulher nessa sociedade. A mulher e todos os gêneros, todas as pessoas que ocupam o seu papel social devem estar também representados no Poder Judiciário. E como você vê essa evolução dessa representatividade feminina no Poder Judiciário do Ceará? Eu penso que nós temos muito a avançar como poder em si, mas o Poder Judiciário já tem tido avanços significativos. A nossa própria parcela de representação no segundo grau, por exemplo, é bem equânime, homens e mulheres. E temos também diversos programas no Poder Judiciário que apoiam a participação feminina em cargos de gestão, que apoiam a progressão da carreira das mulheres, servidoras, magistradas, projetos de grande importância, de grande relevância, que vêm sendo assumidos, inclusive, por mulheres muito inspiradoras do Tribunal de Justiça. E quais são os desafios que as mulheres enfrentam a ingressar e progredir na carreira jurídica? É uma carreira tradicionalmente, muito machista, digamos, né? E tem essa evolução, mas os desafios devem ser enormes. A primeira dificuldade começa no próprio concurso público, não é? Os anos de dedicação ao estudo, as dificuldades de se ingressar na carreira mesmo. Às vezes a mulher não consegue ter o mesmo tempo que o homem para estudar, porque ela se divide em tantos outros afazeres. E quando ela ingressa na carreira, essas mesmas dificuldades, elas se replicam, não é? Então, muitas vezes abdicando de promoções, de ocupar cargos de gestão, para que fique mais próximo dos filhos, dando um suporte à carreira do marido. Então, a gente ainda vive essa dificuldade prática mesmo das mulheres, apesar de todo o incentivo da participação feminina. E como foi a sua formação? Como você se formou, como você entrou nessa carreira e como foi a sua evolução nela? A magistratura, para mim, sempre foi um sonho, desde criança. Acho que a partir dos 9 anos de idade eu tive uma oportunidade de assistir uma audiência e fiquei encantada com o papel do juiz, como ele se aproximava das pessoas simples e prestava aquele auxílio, quebrando aquele paradigma, que aquela figura do juiz que a gente vê não é tão distante. E aquilo me encantou e eu fui alimentando esse amor dia após dia, ingressei no curso de Direito, depois passei a estudar para concurso, com esse objetivo, eu sempre fui muito focada. Não é fácil, nunca foi, né? A gente passa no concurso, vem outras dificuldades, mas eu tenho a tranquilidade de dizer que eu exerço a função que eu sempre sonhei e eu sou muito realizada nela. E muita dedicação, né? Você falou de ingressou na faculdade, como se fosse fácil. Isso. Depois, fazer o concurso, ser aprovado, entrar, começar a trabalhar, são horas e horas de dedicação que às vezes também é complicado, se a gente pensar no papel da mulher nessa sociedade também tão machista ainda, né? Sim, exige muita dedicação antes do ingresso, durante o exercício da profissão e todos os dias um preparo, estudo. O magistrado ele tem que estar preparado para responder às dúvidas que lhe são dirigidas, atender às diversas demandas e hoje também nos cargos de gestão e de liderança, né? Então, o estudo ele é constante, as dificuldades elas são perenes também, mas quando a gente exerce com amor e com dedicação é possível superar. E era o que você esperava, por exemplo, quando você imaginava que você queria chegar nessa função, o que você faz hoje era o que você esperava? E aí você pode também comentar um pouquinho como é a sua atuação no tribunal hoje. Olha, é talvez um pouco mais difícil do que eu esperava. A prática, ela nos surpreende, não é? Não tem preparo que seja apenas com teoria, não é? A gente, quando começa realmente a desempenhar nossas funções, se depara com certas dificuldades.
e que demandam um estudo, uma dedicação, uma conversa com pessoas, o apoio dos nossos colaboradores. Então, eu não posso dizer que é fácil, mas é muito gratificante, principalmente quando a gente percebe o impacto social da nossa ação, quando a gente consegue visualizar as transformações que o nosso trabalho proporciona à sociedade. E hoje eu tenho desempenhado, além da função judicante, né, a 10ª Vara Cível, que é de direito privado, eu também tenho um contato maior com a sociedade através do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, onde nós buscamos a pacificação social e estamos dando a oportunidade das pessoas resolverem os seus conflitos de forma autônoma, até sem a necessidade de um processo judicial, é o que nós chamamos de pré-processual. Essa é uma atividade gratificante, a gente consegue visualizar o sentimento de realização das pessoas quando elas têm seus problemas solucionados de forma rápida e até se surpreendem com isso. E também exerço gestão no Núcleo Permanente de Apoio às Comarcas do Interior. Então, essas duas funções, elas me trouxeram um novo amor à magistratura, que vai além da atividade de julgar, que é a atividade de gestora, e que eu venho descobrindo essa nova função e me apaixonando cada dia mais por ela. E nesse trabalho com as comarcas do interior, né, porque o tribunal tem crescido muito no interior também, quais são os desafios desse trabalho, como ele é feito exatamente? Esse trabalho, ele visa equalizar a força de trabalho nas comarcas do interior. Então, aquelas unidades que, por uma dificuldade de acesso, uma distância maior da capital, não tem um número de servidores suficiente para atender a sua demanda, então o núcleo chega, ajuda na solução daquele problema pontual, auxiliando os magistrados, os colaboradores locais, entregando a maior celeridade processual, diminuindo as nossas taxas de congestionamento, levando a jurisdição em todo o estado. E a Justiça do Ceará está agora também no movimento de sair, né? A Justiça Itinerante, por exemplo, é um desses processos. A senhora falou também desse seu contato com a sociedade. Como você sente que a sociedade responde? Qual é a reação da sociedade quando ela percebe que tradicionalmente ela tinha que buscar a justiça, agora a justiça também está chegando até ela? Quais são suas percepções sobre isso? Esses projetos são maravilhosos, realmente, de tirar aquela ideia do Poder Judiciário num local fixo. O Poder Judiciário, ele não é uma sede, necessariamente, né? Nós tivemos aí o caso do nosso tribunal, que passou por uma dificuldade na sua estrutura física e nunca produziu tanto, né? Então, a justiça itinerante, ela é uma prova viva disso. Quando a justiça vai até aqueles que precisam e não têm necessariamente acesso ao espaço físico do fórum ou do tribunal. E nós trabalhamos com isso recentemente num projeto muito interessante, que teve uma grande aceitação social, que foi o projeto Pai, um presente para a vida toda, quando nós abrimos as portas do centro judiciário para aquelas pessoas que não têm o nome do pai na certidão de nascimento e gostariam de resolver de forma simples, sem um processo, de forma rápida. Então, em uma semana, nós fizemos mais de 90 reconhecimentos de paternidade, totalmente gratuito, e a procura foi imensa. Então, mostra como ainda tem muito o que se fazer, né? E que a gente precisa ir até essas pessoas. E a reação das pessoas surpreendem vocês? Demais, foi muito emocionante. Várias e várias vezes eu me peguei emocionada, indo para um cantinho ali para não demonstrar tanto aquela emoção arrebatadora. Foram famílias que foram se encontrando e famílias que estavam, na verdade, muitas apenas convalidando um vínculo formal, porque na prática elas já tinham, mas não tinham acesso a um cartório para regularizar a documentação. Então, diversas histórias que foram nos emocionando ao longo de uma semana de projeto. Quais são as dificuldades hoje desse tipo de trabalho, na sua opinião? Eu diria que uma das maiores dificuldades é realmente a informação. Muitas pessoas não sabiam que aquele acesso estava disponível. Às vezes elas têm um receio de se dirigir até os prédios públicos, até o fórum, de se dirigir a um magistrado. Então, nós tratamos de simplificar essa campanha, fazendo a divulgação em ônibus, por exemplo, através dos veículos de imprensa. Então, eu e minha colega concedemos diversas entrevistas em rádios, em televisão, explicando que era gratuito, que era acessível a todos aqueles que precisavam, bastava preencher um formulário. Não exigimos a presença, a formalização através de um processo, bastava preencher um link
e isso auxiliou bastante. Então, a gente ainda consegue ver esses entraves que dificultam o acesso à justiça. Tornar a coisa menos formal, né? Eu acho que talvez seja um dos caminhos. A informatização é uma coisa aceleradíssima, né? Cada vez a gente tem mais coisas novas surgindo, agora se fala sobre inteligência artificial. Qual é a sua relação com essa questão da informatização? Como você vê isso, que isso pode beneficiar o Poder Judiciário? Durante a pandemia, nós visualizamos de perto a importância de utilizar a informática, a digitalização, a inteligência artificial. O Poder Judiciário não parou, as audiências todas realizadas de forma virtual, as pessoas em qualquer lugar do país, e nós conseguimos, atingimos índices de produtividade históricos, apesar da dificuldade das pessoas não estarem próximas umas às outras, né? Hoje nós conseguimos resolver muitos processos de forma muito mais rápida, através da inteligência artificial, da automação, aquela reprodução de movimentos repetitivos que exigia que o magistrado atuasse de um por um. Hoje a gente consegue concentrar e fazer de forma mais célere. É um caminho, eu entendo, sem volta, e que só vai aprimorar a função judicial. Bom, voltando a falar um pouquinho sobre o papel da mulher, que é o nosso tema do programa de hoje, pensando na geração dos seus pais, na sua geração e nessa geração nova que está surgindo agora, você sente que as mulheres dessa nova geração que estão começando a ocupar os espaços que a gente ocupou antes, elas estão mais conscientes, estão mais empoderadas, as mulheres, nesse sentido? Sem dúvida. E isso nós devemos ao trabalho de todas aquelas que nos sucederam, né? Nos antecederam, melhor dizendo. Devemos ao trabalho de todas aquelas que vieram antes, que pavimentaram esse caminho que hoje a gente trilha, né? Aqui no nosso Poder Judiciário, posso citar exemplos de tantas desembargadoras e tantas magistradas inspiradoras que só de observar o trabalho a gente já se empodera, a gente engrandece, tem vontade de contribuir também. Então, muita coisa foi trilhada, muito precisa ser feito, mas a gente precisa reconhecer os esforços das que ficaram e que estão hoje na ativa nos inspirando. Você acha que essa nova geração de mulheres que estão, talvez ainda com sonhos de entrar na faculdade, vão ter mais facilidades sendo mulheres do que você teve, ou então do que os seus pais tiveram, sua mãe, né, na verdade, nas suas respectivas carreiras? Eu acho que a minha geração, ela já foi criada por mulheres que entendiam a importância do trabalho e da independência feminina, não é? Já a geração da minha mãe quebrava paradigmas quando saía de casa para trabalhar. E acho que o caminho é cada vez de se buscar essa igualdade, do suporte, marido e mulher, para que ambos exerçam uma atividade fora de casa, se for do interesse de ambos também, né? Claro. Bom, o Tribunal de Justiça está fazendo 150 anos e a senhora está nessa história, né, do tribunal, participando dela. Como você se vê nesses 150 anos? Qual a importância? Como você se sente nesses 150 anos do tribunal? Olha, eu vejo uma história de muito orgulho, de muitas conquistas, uma construção histórica de superação e sempre em busca de oferecer o melhor para a sociedade. Eu tenho 10 anos de magistratura, então é muito pouco perto da história do Tribunal de Justiça. Eu me sinto honrada de hoje poder contribuir de alguma forma, me sinto orgulhosa de integrar uma instituição que se preocupa com o jurisdicionado e se preocupa também com aqueles que ocupam o seu lugar no Poder Judiciário. Então, voltada para o bem-estar dos seus colaboradores, com diversos projetos pensando na saúde física e mental, voltada a aprimorar a sua atividade judicial. Então, eu só vejo um caminho de evolução e isso me torna muito orgulhosa de integrar o Poder Judiciário cearense nesse momento. E qual é a sua visão do Tribunal do Futuro? O Tribunal do Futuro, eu acho que ele deve sempre primar pela aproximação com a sociedade, com o jurisdicionado e utilizar de todos os meios necessários para garantir celeridade e eficácia. Um deles é a introdução da tecnologia nas sistemáticas e rotinas de trabalho. Isso aí é um caminho que eu entendo sem volta. E também buscar a compreensão do que nós fazemos pela sociedade, que eles entendam como é o trabalho do juiz, dos servidores, o que é que acontece, se demora porque demora, se foi rápido porque foi rápido. Então, é uma aproximação
com uma informatização. Uma aproximação de mão dupla, né? Que vocês se aproximem e que a sociedade também se aproxime, né? Isso. E é um grande desafio também fazer que a sociedade se aproxime, que confie, que acredite. Tudo isso é resultado de um trabalho que precisa ser bem feito para que isso aconteça, né? Isso, e nada mais é do que o princípio da transparência, que deve regulamentar todos os poderes do Estado, né? Então, a gente precisa transparecer aquilo que nós estamos fazendo dentro da possibilidade, das nossas possibilidades, para que a sociedade entenda e também se sinta confiante de se aproximar do nosso trabalho. Muito obrigado pela sua presença. Bom, a gente está chegando aqui ao fim do primeiro bloco desse programa, que estamos falando do papel da mulher no Poder Judiciário. No segundo bloco, a gente vai receber a juíza Cirlei Cíntia Pacheco Prudêncio. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o programa 150 anos do Tribunal de Justiça do Ceará. O tema de hoje é o papel da mulher no Poder Judiciário e agora a gente recebe a juíza Cirlei Cíntia Pacheco Prudêncio. Muito obrigado, bem-vinda. Obrigada. Eu queria começar perguntando qual a importância da representatividade feminina no Poder Judiciário. Olha, é primordial, né? Hoje a representação feminina dentro do Poder Judiciário, ela vem crescendo, né? Em vários tribunais. Hoje o Estado do Ceará ele tem um número realmente elevado de magistrados, de servidoras, né? E também há de se destacar as magistradas e servidoras, né, no âmbito da gestão. Hoje se cresceu bastante essa atuação, uma atuação muito bem-vinda, né, exatamente para se promova a igualdade de gêneros, que faz parte hoje da luta, né, da importância para reduzir preconceitos, né, preconceito de gêneros e promover realmente essa igualdade, mas uma igualdade efetiva, não só de números, né? Claro, é importante também a gente pensar na perspectiva de gênero também na justiça, né? A gente está falando, às vezes, de situações em que as mulheres são submetidas a coisas que são completamente ilegais e que, se a justiça tem uma perspectiva de gênero, ela vai ser vista de outra forma, né? Com certeza, né? Isso também é muito importante, esse olhar diferenciado para entender que existem diferenças. E essas diferenças elas devem ser apontadas e tratadas, né, de formas adequadas, né? E isso é importante, isso é muito importante. Agora, doutora, como é a sua atuação no Tribunal de Justiça em relação a essa questão da representatividade feminina, o seu trabalho diário no tribunal, projetos que você poderia destacar para a gente? Pronto. Atualmente eu faço parte da gestão, né, estou à frente da Secretaria Judiciária de primeiro grau. É um setor responsável pela confecção de expedientes e também de movimentações judiciais e atende hoje 87 gabinetes. Ela é responsável por bem desempenhar a execução desses expedientes, fazer cumprir as decisões judiciais de forma célere e com qualidade. Tudo isso para que o cidadão, né, a sociedade em geral, receba um serviço público efetivo, né? Sempre esse olhar do Tribunal de Justiça de racionalizar, agilizar, dar mais celeridade ao processo e prestar uma excelente, né, excelente prestação jurisdicional. E como a senhora sente a relação das mulheres com o Poder Judiciário? A gente está falando aqui do Poder Judiciário para a sociedade e da sociedade para o Poder Judiciário. Elas se sentem melhor representadas quando necessitam desse poder, quando precisam ser atendidas? Você sente que as mulheres no Ceará já se sentem mais representadas? Olha, por tudo que assim, o Tribunal de Justiça, né, ele já vem fazendo atualmente, a gente já percebe claramente esse cuidado no atendimento, né, à mulher. Hoje nós já só cresce o número de juizados, né, especializados no atendimento, no enfrentamento à violência
contra a mulher, né? A gente vê só esse crescimento exponencial, a estrutura toda focada também nessa parte, né? E não só nesse cuidado, né, o enfrentamento da violência, como também o Tribunal de Justiça hoje ele foca num projeto de lideranças femininas. Né? Hoje faz parte de um projeto que tem à frente, né, uma juíza, doutora Ana Cristina, que já coordena esse projeto de lideranças femininas, tanto para magistradas como para servidoras. E esse projeto, ele trabalha exatamente o quê? O papel dessa liderança, a função dessa liderança, como é? Exato, pronto. Dar mais conhecimento, de reduzir a questão do preconceito, porque existe um Ainda preconceito, existe, né? infelizmente, porque não é só a questão de aumentar, de ter mais mulheres nas lideranças, na gestão. Também é importante mudar a percepção das pessoas, né, que ainda existe preconceito. Né, e acolher realmente aquela liderança com mais normalidade, né, realmente dando plenitude à igualdade de gêneros. E quais os desafios que as mulheres enfrentam ao ingressar e transitar uma carreira jurídica? Muitos, eu imagino. Né? São vários, né? Porque falando de carreira jurídica, eu vou puxar um pouquinho para a minha, né, da magistratura, e no meu caso, né, como de várias, é um desafio. A gente ingressa na magistratura, vai para uma comarca, né, uma cidade do interior, pequena, e às vezes, né, com algumas resistências, né, de ver mulheres, às vezes mulheres no cargo de gestão, né, como juízas da cidade. Então, às vezes há alguma resistência, né, por parte de alguns setores. Mas eu acho que isso aí já está muito bem, já está mudando, né? Assim, paulatinamente, a gente vê que existe uma percepção, uma mudança, uma luta, né? São muitas mulheres engajadas em mudar essa visão, né? Assim, um pouco preconceituosa. Né? Essa mudança é interessante a gente falar, né? Porque o tribunal está fazendo 150 anos, se a gente olhar para trás, há 150 anos atrás, a história era bem diferente. E a gente está evoluindo. Que mudanças em relação à sociedade são perceptíveis que a gente poderia citar aqui em relação a essa diminuição do preconceito ou a aceitação de que as mulheres estão exercendo aí a função no direito, né? Quais são essas mudanças exatamente? Olha, penso a questão exatamente dessa facilidade, né, dessa maior oportunidade aberta às mulheres, exatamente com base dessa redução desse preconceito. Mas, assim, e não é só oportunidades dadas, né, porque a mulher, hoje, ela vai lá e luta pelo que ela quer. Né, e nós tivemos mulheres, né, que nos antecederam, que abriram esses caminhos, né. Então, acho que isso é uma luta que vem de muito, muito antiga, né? Que ela vem de longe. Enraizado, né? Isso, exatamente. E hoje a gente está dando continuidade e a sociedade, em geral, vai abrindo os olhos e vai percebendo, né? Que esse preconceito, essa questão de colocar a mulher em um outro quadrante, né? Isso não existe mais. A mulher, ela escolhe, né, onde ela quer estar. Hoje ela não é a questão de dizer fique ali, fique aqui. Ela vai lá e ela ocupa o espaço. Né? Claro. E aí tem também toda a questão da violência, isso também contribui, essa mudança também contribui para que se tome mais consciência, né? Exatamente, exatamente. Essas mudanças são importantes para que exatamente nós percebamos que existe a violência, né? A violência, principalmente a doméstica, que ela não pode mais ficar ali só no âmbito de casa. A violência doméstica ela é um problema nosso, um problema de todos. Né? Não é um problema do âmbito familiar, ela atinge a todos nós, não só mulheres, mas a sociedade como um todo. Né? A importância das políticas públicas também, né? Com certeza. Como a senhora enxerga hoje a sociedade cearense em relação às políticas públicas, né, que são voltadas para essa questão da representatividade feminina e do cuidado nesse aspecto?
Olha, a gente percebe gradativamente um crescimento dessas políticas públicas, né? No geral, tanto falando Estado, município, né? Como Poder Judiciário, em cada um as suas atribuições, né? As suas funções, vem buscando a adoção de políticas públicas para a inclusão, né? E também para evitar, combater a violência doméstica. Em relação às leis, a senhora considera que o arcabouço jurídico que nós temos hoje no Brasil, ele precisaria ser melhorado, aperfeiçoado em relação a leis que protejam as mulheres? Talvez se a gente comparar com o passado, já existe esse nível, já houve uma evolução. Ainda falta muito? Sim, a evolução é sempre importante, né? Nós somos seres que estamos sempre em evolução. Sempre a gente vai encontrar situações, legislações, a gente vai sempre em busca de novas legislações, porque as situações elas vão mudando, né? Nossas relações interpessoais, elas vão mudando com exatamente essas mudanças, né, mundiais, e a gente sabe que não paramos por aqui, a gente ainda tem um caminho a percorrer, mas a gente tem que reconhecer que a legislação avançou bastante até então, né? Mas vai avançar mais. Com certeza, a gente tem assim, esse propósito que, de acordo com as necessidades, né, as demandas que já forem surgindo, a legislação ela vai acompanhando. E sua visão para o futuro em relação à representatividade feminina, a gente pode dizer que a senhora é uma otimista em relação a isso. Quais seriam, assim, hoje os maiores desafios, olhando para o futuro, para essa questão da representatividade feminina, na sua opinião? O maior desafio é exatamente acabar, né, ou reduzir, pelo menos, esse preconceito, né, o preconceito de se achar que a mulher ela não tem condições de ocupar determinados cargos, determinadas funções, né? Exatamente, o desafio maior é que nós vivemos numa sociedade que não existe esse tipo de diferença, que seja normal, que a mulher não seja vista, que não seja uma coisa excepcional, uma mulher ocupar um cargo de gestão, né? Que seja uma coisa normal, que todos veem com aquilo como assim, normal da nossa sociedade, né? Que ela não precise lutar tanto como hoje acontece por seus espaços, né? Que isso aí seja de uma coisa mais normalizada no âmbito, né, e o papel da da nossa educação sociedade. também nesse sentido é muito fundamental. importante nas escolas, Fundamental. Desde, para as crianças já crescerem com essa visão, né? Com certeza. A educação fundamental, a nossa educação, né, nas escolas. No âmbito familiar também é muito importante a educação, né, que nós recebemos, exatamente para a gente quebrar esse ciclo, né, a gente quebrar esse ciclo dessas diferenças, essas diferenças que vêm junto com o preconceito, né? Diferenças são boas, nós somos diferentes, né, entre si, mas não essas diferenças que apontem a pessoa a pessoa seja vista de um âmbito preconceituoso. Claro. Doutora Cirlei, o tribunal está fazendo 150 anos e a senhora faz parte dessa história, atuando no Poder Judiciário. Como a senhora se sente nesse aniversário do tribunal e qual é a sua visão de futuro para esse tribunal? Olha, eu fico feliz, honrada de fazer parte, né, do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Eu encaro a magistratura, é uma missão para mim. Eu sou muito feliz com a minha atividade. Sempre, assim, espero agregar sempre com o meu trabalho e prestar um bom serviço à sociedade, né? Isso que continuamente no meu trabalho, desde que eu ingressei na magistratura, eu procuro. E eu espero que, assim, que o trabalho, que essa prestação jurisdicional, ela só melhore, né? Ela só atinja mais pessoas que buscam o Poder Judiciário, né? As pessoas buscam sempre o Poder Judiciário esperando uma solução para conflitos, né? Que quando a gente já busca, a gente já sabe que está num problema. E é isso que eu acredito nessa
promoção, nessa igualdade, que o Poder Judiciário é um agente facilitador. E tem facilitado cada vez mais com o seu crescimento, com o seu aumento de capilaridade, né? Como a senhora vê o crescimento do tribunal hoje? Olha, como eu disse, estou muito feliz de ver esse crescimento contínuo, né? O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará hoje, ele se expande, são vários projetos voltados para toda a sociedade, sempre em busca da excelência, né? Hoje a gente tem inúmeros projetos internos e também voltados para o público externo. Tudo no afã de melhorar a prestação jurisdicional. Muito obrigado pela presença. A gente está terminando o programa de hoje, quando falamos do papel da mulher no Poder Judiciário. Eu agradeço a presença da juíza Cirlei Cíntia Pacheco e a gente se encontra no próximo programa. Até lá!